E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Hoje nós vamos continuar com essa série, né? Cristão versus cético. E vamos analisar mais uma vez um pequeno debate, né? Que tivemos aí, Paulo Alves e eu. Esse é o último vídeo, né? Com o Paulo Alves. Ele pergunta se há contradição entre Êxodo capítulo 20, versículo 13, que diz não matarás, e Eclesiastes capítulo 3, versículo 3, que fala que há tempo para matar, tempo para não sei o que, tempo para roubar, não sei o que. Não sei se é bem roubar a palavra. Tempo para isso, tempo para aquilo, tempo para mim. Inclusive, tempo para matar. Há tempo para matar. Ele perguntou se há contradição nessa passagem. Eu respondi, eu respondi a ele que Êxodo capítulo 20, versículo 3 se contradiz com diversas outras passagens que o próprio Deus hebreu manda matar. Aí ele fala: esse versículo não se contradiz nem com o de Eclesiastes, que os ateus e agnósticos gostam muito de dizer que é contradição, nem com nenhum outro versículo. Simplesmente isso. Se você insistir que tem, eu vou dar um checkmate definitivo nessa nossa conversa. Aí bem. Aí eu mostrei para ele, né? Ok, Êxodo capítulo 20, versículo 3, não matarás. Números capítulo 15, versículo 32 a 36, diz que um homem estava apanhando lenha no dia de sábado e o próprio Deus disse a Moisés que esse homem deveria ser morto. E Moisés, junto com todo o arraial, o apedrejaram até a morte. Falei para ele, né? Se não enxerga a contradição, essa contradição aí realmente é o fim. É um checkmate, né? Se não, o cara não enxergar uma contradição dessa, realmente é o fim. Aí ele fala: você assume que há contradição nesse versículo? Você prefere. Não, você prefere ir na onda. É porque falta um R. Prefere ir na onda dos ateus modinhas a ter um estudo mínimo de teologia bíblica para saber que não há contradição alguma neste versículo? É isso mesmo? Não, teologia, para mim, teologia é só uma escola para enganar pessoas. A teologia, o cara estuda para viver do sistema, né? Ou padres e pastores e bispos e etc., os teólogos, né? Só para enganar mesmo. Eu prefiro estudar pela Bíblia mesmo, que a teologia só atrapalha. Aí eu falo, não há contradições nesse versículo? Êxodo capítulo 20, versículo 13 diz, não matarás. E em Números, o Deus manda matar um homem que estava apanhando lenha no dia de sábado. E Moisés e todo o arraial apedrejaram o homem, né, até a morte. Não é contradição? KKKK. Isso se chama não dar o braço a torcer. Então realmente não tem como continuar dialogando. Abraços. Ele fala, não há. Claro que não há contradição. Você está dizendo que há contradição apenas porque apenas confia nas besteiras que os ateus falam sem analisar o texto à luz da relação de Deus em relação ao homem. Se quiser que eu explique para te dar o checkmate definitivo, pode dizer.
Se tiver como me refutar depois, tente fazer se for capaz. Não estou seguindo ateu nenhum, estou seguindo a Bíblia. A Bíblia fala, não matarás, e o próprio Deus manda matar. Para a gente desmascarar a Bíblia, não precisa de ateu, de ninguém. É só ler a própria Bíblia, que ela se auto-contradiz. Aí eu dou risada, né? KKKK. Se quiser... Aí ele falando, se quiser que eu te explique, eu falando o que ele falou, né? Se quiser que eu te explique, que ele tinha falado, já era para você ter explicado. Não vá dar uma resposta engraçada, senão eu vou fazer outro vídeo. Aí ele bota, ok, explicação bem simples. O versículo de Êxodo, capítulo 20, versículo 13, está dizendo, não matarás. Para quem é essa ordem? Resposta: para o ser humano. Nós não temos o direito de matar ninguém, salvo casos isolados com legítima defesa e outros que veremos aqui. Nem sequer uma formiga. Por quê? Porque nunca criamos nada. Então, esse não matarás é um mandamento para o ser humano. Lembrando que ele falou aqui, não temos o direito de matar ninguém, salvo em legítima defesa. Esse salvo em legítima defesa é o que a nossa lei de hoje fala, né? Mas não é o que a lei de Moisés falava. Pois bem. Aí eu falo, ele falando aqui, né? Que o não matarás é mandamento para o ser humano. Aí eu dou risada. Meu Deus! E Moisés e o arraial que mataram o pobre homem que apanhou lenha no dia de sábado, não era ser humano? Ele falando que aqui que o não matarás era para o ser humano, e Moisés e os homens que mataram o pobre homem que apanhava lenha no dia de sábado, não eram humanos? Conclusão, na sua comparação entre o versículo de Êxodo com o de Números, não há contradição nenhuma, porque o não matarás era para o homem, não se aplica a Deus Criador, ao Deus como Criador. Deus, sim, mas só que Deus mandou, né? Mas só quem executou a ordem foram homens. O não matarás era para homens. E quem matou foi homens, quem executou foi homens. Quem apedrejou foi homem, foi Moisés e o arraial. Simples assim. A contradição é clara, é óbvia. A gente esfrega na cara do cristão, mas ele não tem como eles perceberem. Isso é religião, normal. A questão aqui não é que Deus... Aí eu falo para ele, né? A questão aqui não é se Deus tem ou não direito de mandar, de matar suas criaturas. A questão é se um ser imutável estabelece uma lei para que os homens cumpram, e depois esse mesmo ser manda os homens fazerem o contrário que essa lei estabelece. Isso é contraditório ou não? Porque quem matou foi Moisés e todo o arraial, né? Ele responde, então a lei é para um homem. Deus não é sujeito às leis. Não, a discussão não é essa. A discussão foi que o homem foi que matou. O homem foi que executou. Deus não está sujeito a leis nenhumas. Não estou dizendo que ele está sujeito à lei. Estou dizendo que ele está contradizendo a lei que ele mesmo estabeleceu. Ele está fazendo uma coisa... Ele tem o direito de fazer? Tem. A questão não é se ele tem direito ou não tem. A questão é contraditório, se é contradição ou não. Se ele faz uma coisa e depois, antes de ele fazer a lei, ele faz ao contrário do que a lei diz, isso chama-se contradição. Independente que ele tenha direito, que ele possa, que isso ou aquilo. Logo, não pode haver contradição, até porque, mesmo sendo o homem que mate alguém, se tiver permissão da lei, não tinha permissão da lei, que a lei diz não matarás, para isso não há contradição. O caso de Eclesiastes, capítulo 3, quando ele volta com Eclesiastes, a discussão que a gente está aqui é entre Números e
Êxodo. Aí ele bota Eclesiastes no meio. Quando diz que não há tempo para matar, que há tempo para matar, né? E outra, o não matarás no sentido de matar por matar continua proibido. Essa lei de Deus não mudou. Quer dizer que existem leis de Deus que mudam e outras que não mudam, né? Tá certo. Ótimo. Justamente a lei é para os homens, a lei é para o homem. E Moisés e o pessoal do arraial eram homens. Até porque, mesmo que seja o homem que mate, eu falando, né? Eu falando que ele falou. Se tiver permissão de Deus, se tiver permissão da lei para isso, não há contradição. Eu falando que ele falou. Não tinha permissão da lei? A lei fala não matarás. Tinha apenas da permissão de Deus. Vou repetir aqui. Não tinha permissão da lei. Que a lei fala não matarás, né? A lei fala não matarás. Tinha apenas da permissão de Deus, que nesse caso se contradiz a lei que ele mesmo tinha estabelecido. Daí a contradição. Aí nessa parte que está em minúsculo, eu falo o que ele tinha falado. Até porque ele falou, até porque, mesmo que seja o homem que ele falou, né? Mesmo que seja o homem que mate alguém, se tiver a permissão da lei para isso, não há contradição. Mas só que não tinha permissão da lei. A lei fala não matarás. Tinha apenas a permissão de Deus. Que nesse caso se contradiz com a lei que ele mesmo tinha estabelecido. Ele falou uma coisa e fez outra. Daí a contradição. Isso se chama-se contradição. Fazer uma coisa, estabelecer uma coisa e fazer outra coisa. O nome disso é contradição. Quer queira ele ou quer não. Pois é. Mas Moisés não mandou matar por matar. E apenas porque quis. Aí sim, ele estaria desobedecendo o não matarás. Mas ele mandou matar porque Deus mandou. É diferente, pela razão que já expliquei. Mesmo assim, é contraditório. É contraditório. O fato de Deus estar mandando, a lei fala que não. Mas se a lei fala para não matar, ele matou, é contradição. O próprio Deus está se contradizendo. Ele tem direito? Tem. Aqui no enredo, tem. Ele é criador, tem o direito. A questão não é essa. Se ele tem direito ou se ele é o criador. A questão é, há contradição ou não há contradição? O que é contradição? Contradição é você fazer justamente uma coisa que já foi estabelecido para fazer ao contrário. Você se contradiz. Você estabeleceu uma regra, uma lei, qualquer coisa, e fazer o contrário. Isso se chama-se contradição. Quer queira ele ou quer não. Primeiro, matar alguém só porque estava apanhando lenha não é matar por matar? Eu perguntando, né? Segundo, o fato é contraditório justamente porque o mesmo Deus mandou a lei dizendo para não matar e depois mandou eles matarem. Isso chama-se contradição. Não fui eu que inventei a palavra, não sou eu que inventei as palavras nos dicionários. Mas é. Claro que ele falando, claro que não foi matar por matar. O cara mata o outro só porque está apanhando uma lenha num dia de sábado. Ele responde, claro que não foi matar por matar. O cara violou a lei apanhando lenha no dia de sábado. Esqueceu da lei do sábado, que o cara violou no mesmo 10 mandamentos. Quer dizer que porque ele violou a lei do sábado, ele é morto. Agora o matar, que é uma da outra lei, que vem antes do sábado, aí o arraial todo foi absorvido. Porque está dizendo a lei, fala que para não matar, e todos mataram. Mas não matar é uma lei, e todos mataram, então, quer dizer, a lei do sábado vale, e a lei do não matar é esquecida. Olha só o raciocínio. Vamos lá. Você acha que não foi matar por matar o fato de uma pessoa morrer apedrejada até a morte só porque apanhou lenha no dia de sábado? Beleza, eu acho horrível.
Quer dizer então que se Deus manda uma lei para o homem não matar e em seguida ele manda matar, não está se contradizendo? É isso mesmo? Claro que não é contradição. Você quer insistir nisso porque quer. Só isso. Eu te pergunto. Vou parar aqui o vídeo um pouquinho porque tem um carro do ovo aqui enchendo o saco, mas no instante eu volto o vídeo. Onde é que eu estava mesmo, rapaz? É muita poluição sonora, deve ser o Deus Javé castigando. Claro que isso não é contradição. Você quer insistir com isso por quê? Só isso. Eu te pergunto. Faz de conta que estamos vivendo na lei. Eu sou um policial. Tenho arma em casa. E se um ladrão entrar na minha casa para me roubar ou tentar matar, etc. Se eu matar, eu estou errado de acordo com a lei? De acordo com a nossa lei, que a nossa lei diz, é proibido matar, exceto... A nossa lei de hoje fala, é proibido matar, exceto em casos de legítima defesa. É proibido matar, exceto em caso de legítima defesa. Porém, a lei de Moisés não fala isso. A lei de Moisés fala simplesmente, é proibido matar. Não matarás, não matarás. Êxodo capítulo 20, né? Versículo 13. A autorização para matar ainda veio de Deus, você disse. Como ele pode dizer uma hora que não matarás e outra hora dar autorização para matar e não ser contraditório? Ele está se contradizendo. O nome disso chama-se contradição. Você estabeleceu uma regra. Se o Deus Javé fizesse assim, ó, vou dar uma lei para vocês. Beleza, não matarás. E esse Deus Javé falasse assim, olha, a partir de agora, não, aquela lei que eu fiz, está revogada. Podem, em determinado período, fazer tudo o que vocês quiserem, que aquela lei está revogada. Aí os caras apedrejassem e matassem o pobre coitado lá que pegou a lenha no sábado, aí não seria contradição, mas a lei ainda estava valendo. Se a lei está valendo, a lei própria que ele estabeleceu, então isso é óbvio que é uma contradição. A contradição é clara. Já te disse várias vezes que quando a lei diz não matarás, está dizendo para o homem não matar só por sua vontade. Tipo um ladrão que rouba e mata. Mas você não sabe de muitas vezes que numa regra há exceção. E nesse caso não é diferente. Você não quer saber. Você não quer nem saber o fato do cara ter violado a lei. Quer só saber o ato provocado por Moisés. Mas o fato não é que o ladrão, o Moisés tenha errado ou não tenha, rapaz. O negócio é se é contradição ou não. Você nem quer saber se o fato do cara ter violado a lei. O cara violou a lei. Ninguém está dizendo que ele não violou a lei, que ele está errado ou que ele está certo. O problema é se é contradição a atitude deles. O cara está errado. O cara, digamos, dentro do enredo dele, da lei, está errado, beleza. Mas a questão não é essa. A questão é se os caras, ao matar, e a lei, o Deus mandando uma lei, dizendo para não matar, e depois, dentro dessa lei, ele mandando matar e os caras matando. Isso chama-se contradição. O cara, beleza, esqueça o cara pegou lenha no... Isso aí eu acho horrível o cara morrer, né? Simplesmente porque pegou uma lenha no dia de sábado. Mas esqueça o cara, o fato é entre Deus, Moisés e o arraial que matou.
E aí, se convenceu que não há contradição, você nem me respondeu, porque eu estava trabalhando no outro dia, né? No caso do ladrão invadir minha casa, se eu posso matar ele de acordo com a lei. Pode não, viu? De acordo com a lei do Moisés, de acordo com a nossa lei, você podia matar. Mas de acordo com a lei de Moisés, não, porque a lei de Moisés fala não matarás, simplesmente. E a nossa lei de hoje fala ninguém pode matar, ninguém pode cometer homicídio, né? A não ser em caso de legítima defesa. Nossa lei é diferente da lei de Moisés. Se for aplicada a nossa lei de hoje no Brasil, você está certo, não está tendo contradição nenhuma. Mas se for de acordo com a lei de Moisés, é contradição, está errado. Ok? Bem, vamos por partes. Como já dizia o esquartejador de Londres. Primeiro, você faz uma suposição se estivéssemos na lei. Se você fosse um policial e se um ladrão tentasse te matar e você matasse o ladrão primeiro, se seria contra a lei? A resposta é claro que sim. Claro que sim. E digo mais, no caso de Moisés, no caso da lei de Moisés, até mesmo em legítima defesa estaria errado, estaria indo contra a lei, pois essa lei foi muito mal legislada. Lá está escrito apenas e unicamente, não matarás. Qualquer homicídio, seja ele por justa causa, seja por estar errado, lá está escrito apenas não matarás. Nas leis que nós conhecemos hoje, existem cláusulas, artigos e parágrafos e incisos. Na nossa lei, se alguém matar é crime, exceto em legítima defesa. Nas leis de Moisés, não. Está escrito apenas não matarás. Está generalizando uma lei completamente impossível de ter sido feita por uma suposta divindade de infinita sabedoria. Segundo, você fala que o não matarás está dizendo para o homem não matar por sua própria vontade, né? Que você falou lá. Todos que mataram o homem, o pobre homem, apedrejado até a morte só porque pegou uma lenha, fizeram por sua própria vontade. Eu, particularmente, não acredito na veracidade dessa história. Mas digamos que fosse real, uma análise hipotética. Se eu tivesse naquele tempo vivendo esta situação, ou se o Deus diabólico da Bíblia viesse para mim, mandando apedrejar alguém até a morte, só porque apanhou lenha no dia de sábado, eu ia mandar ele tomar naquele lugar. E se ele viesse fisicamente, ainda lhe daria um tapa na cara. Iria para o inferno feliz, pois minha índole não permite matar alguém só porque apanha lenha no dia de sábado, só por capricho de uma divindade tão diabólica. Aqueles homens fizeram a sua própria vontade, né? Sua própria vontade. Terceiro, e mais importante, quando você fala que o não matarás se refere apenas a matar por matar, mais uma vez você está estuprando o texto bíblico. O texto diz apenas, o texto não diz, não matarás, exceto se a pessoa for pega comendo carne de porco. O texto não diz, não matarás, exceto se a pessoa for pega comendo camarão. O texto não diz, não matarás, exceto se fizer alguma coisa no dia de sábado. O texto diz sim, somente, apenas e unicamente diz, não matarás, não matarás, não matarás, não matarás. Ele está generalizando. O matar por matar, você inventou e colocou por sua conta. Aí está o estupro bíblico. Como eu já te falei, é impossível defender a Bíblia sem estuprar os seus textos. Aí ele responde, o que você escreveu não tem o menor fundamento. Eu já te expliquei o porquê. Você está insistindo em contradição porque quer.
É simples, é simples. Não é porque diz não matarás que você não podia matar. Aqui agora, eu é que não tenho fundamento. Ele está dizendo que não é porque está escrito não matarás que não é para não matar. E eu que não tenho fundamento. Beleza. Ótimo. Perfeito. Que você não podia matar. Mesmo se ele fizesse o que quisesse com alguém de sua família. Não importa se vai fazer o que quiser com a família, não importa se infringir a lei, o certo é não matar, ponto. Ali tem não matar, ponto. Acabou. Quando botou aquele ponto ali, não abriu nenhum artigo, nem quando eu falei, nenhum inciso, nenhum parágrafo. Ali é não matar, pronto. É o único parágrafo ali, não matar. Você... Aí ele responde, isso não tem a menor lógica. Não, tem não. Você diz que se tivesse lá, não faria. KKKK. Piada de mau gosto com relação àquela época, né? Se eu tivesse vivido esse episódio aí, eu não faria. Você é uma pecinha tão boa. Os comunistas ateus são maiores assassinos da humanidade em todos os tempos. Só para você saber quem são os ateus quando chegam ao poder. Quando chegam ao poder. Pela lei, eu tenho o direito de matar alguém que entra em minha casa para tentar me matar. Falando que tem o direito de matar alguém que entra na casa dele para tentar matar ele, né? E isso é certo. Pela nossa lei de hoje, você pode matar alguém se tentar entrar em sua casa para te matar. Pela nossa lei. Mas a lei de Moisés diz apenas: não matarás. Ponto. Não matarás. Ponto. Ok? É diferente da nossa lei de hoje. Que você pode matar por legítima defesa, você pode matar... Como você falou aqui. Você que critica algo que não sabe, faz por fazer, porque vem nos canais ateístas. Só isso. Matar por matar não é menção da minha cabeça. Mas não está na Bíblia ali. Matar por matar. Não está na Bíblia ali. Aquele que matar por matar, não. Está dizendo não matarás. Não matarás. Está falando nada de aqueles que matar por matar. Quem botou matar por matar na história foi você. Sim. No caso aqui, é coisa da sua cabeça? Sim. E o sentido do texto no caso. É o sentido do texto no caso. Não, o texto tem nada a ver. Matar com matar. Você colocou. Estuprar e deturpar. Texto da Bíblia. Cadê? Texto da Bíblia é o que você mais faz. Se não o fizer, não tem como fazer seus vídeos. Nem você, nem ateu, agnóstico nenhum. Eu tinha um colega, eu trabalhei com ele há 2 anos. Ele já era um colega de trabalho. A gente discutia sobre a Bíblia. O cara era religioso, fanático. E quando a gente falava de religião, ele parou porque disse que eu levo a Bíblia muito ao pé da letra. Não dá para conversar com você não, que você leva a Bíblia muito ao pé da letra. Já o Paulo diz completamente o contrário. Diz que eu estou estuprando os textos, que eu não estou falando nada do que está no texto. Eu queria só que eles se decidissem, nem nisso eles se decidem. Aí ele fala, quer dizer que uma das mais antigas leis que foram dadas ao homem, eu e tu querias... Como é que é, rapaz? E tu querias que já viesse com cláusulas pétreas, artigos, termos jurídicos rebuscados, kkkk. Se é realmente inspiração divina, já era para ter vindo com tudo isso, né? Ainda mais avançado ainda, com outras técnicas futuras. Se é técnica divina, se é inspiração divina, já era para ter. Não vem tudo a grosso modo, justamente porque o povo, porque não tem nada de inspiração divina e porque o povo daquela época era ignorante.
Tá de brincadeira, né? Engraçado que eu leio comentários de ateus, agnósticos e outros inimigos da Bíblia, criticando um trecho bíblico e dizendo: isso é ignorância religiosa. KKK. O cara quer usar a lei brasileira de hoje para aplicar no Velho Testamento. Que loucura! Quer loucura maior que essa? Era para ser muito até mais avançada, já que a inspiração divina não era nem para ser igual à legislação de hoje, era para ser ainda mais avançada do futuro, já que a inspiração divina. É como eu falei, pela lei de hoje, você pode matar alguém que entra na sua casa para tentar te matar. A nossa lei diz que é proibido matar, exceto em legítima defesa. Já a lei de Moisés não é assim. Lá em Êxodo capítulo... Eu falo aqui Êxodo, eu errei aqui, né? Porque ele botou eclesiástico no meio, bota tanta vez eclesiástico que eu errei. É Êxodo capítulo 20, versículo 13. Botei aqui errado. Fala apenas e unicamente, não matarás. Está generalizando qualquer tipo de homicídio, seja ele em legítima defesa ou não. Os comunistas ateus foram bárbaros. Aí ele deve estar falando de Lenin. Lenin não, de Stalin, dos grandes, de alguns aí, né? Foram realmente bárbaros, assim como os primeiros papas da Igreja Católica e os primeiros líderes da Igreja Luterana, nas Inquisições. Existem muitos ateus, gente boa, como Bill Gates. Existe muito cristão, gente boa, como o padre Marcelo Rossi. O fato é que eu jamais faria tal coisa de apedrejar alguém até a morte, principalmente para satisfazer o capricho de uma divindade tão satânica, quanto esse Deus Javé. Onde foi que eu estuprei o texto? Aí eu falando agora em referente, se fosse realmente divino, era para ser assim. Quer dizer, com relação ao texto, né? Ao texto ter parágrafos, incisos, cláusulas, não sei o quê. Era para ser até mais avançado. Ou melhor. Era para ser assim ou melhor. Não vem assim justamente porque foi criado por um povo arcaico e atrasado, que é aquele povo hebreu lá da Palestina. O texto bíblico não fala matarás, com exceção de quando a pessoa fizer o que quiser com a sua família. O texto bíblico não fala não matarás, com exceção de quando pegar alguém trabalhando no dia de sábado. O texto apenas diz não matarás, não matarás. Ou seja, era regra geral. Qualquer tipo de homicídio, seja ele legítima defesa ou não, qualquer tipo de homicídio era contradição. Do contrário, é estupro, é estuprar o texto bíblico. Você diz, não é porque diz não matarás que você não pode matar uma pessoa mesmo. Uma pessoa mesmo se ele fizer o que quiser com sua família ou quando infligisse a lei. Ninguém está dizendo que não pode. Tanto que o Moisés e o Arraial fizeram, mesmo estando na lei dizendo para não fazer. Quer dizer que eles podiam fazer. Ninguém aqui está dizendo, não é proibido matar. Não, eles podiam fazer, só que é contradição. Tanto eles podiam fazer que fizeram. Só que o nome disso é contradição. Porém, o nome disso é contradição, já falei aqui embaixo. Na lei, também é assim. O problema é que você pensa que a lei de Moisés é só os 10 mandamentos. Ele está falando assim, também que é assim com relação a parágrafos, incisos, parágrafos, cláusulas, não sei o quê. Claro que não é assim, né? Na lei de Moisés não é assim. Ele está perdido. Você está por fora da história.
se você juntar todas as mortes provocadas por todas as religiões em todos os tempos e ainda juntar com as mortes narradas na Bíblia, não se compara às maiores as mortes causadas pelos ateus. A religião demorou milênios para cometer esses assassinatos, mas os ateus mataram mais de 120 milhões de pessoas em menos de 100 anos. Não adianta tentar esconder isso, porque a história está aí para mostrar. Cadê eu? Não matarás não é regra geral. Não matarás é regra geral, sim. Se não matarás não fosse regra geral, tava não matarás, vírgula, exceto tal. Não matarás, vírgula, exceto se alguém for pego dia de sábado. Não matarás, vírgula, exceto se for pegado comendo carne de porco. Não matarás, vírgula, alguma coisa. Mas se está escrito apenas não matarás, é uma regra geral, sim, velho. Aqui você, sinto muito, mas aqui você se lascou. Aqui você foi refutado de vez. Isso só cabe na cabeça de quem é costumais em estuprar o texto bíblico. Eu não estou estuprando o texto bíblico em nada. O texto bíblico diz, não matarás, ponto. O texto bíblico não diz, não matarás, vírgula, apenas, com exceção de tal. Não, o texto bíblico diz, não matarás, ponto. Ok? Você queria o quê? Não matarás, viesse acrescido de cláusula, as exceções, tudo bonitinho, como se fosse de hoje. Como se fosse de hoje ou mais no futuro. Se é uma inspiração divina, se é tudo divino, devia vir muito mais avançado do que o que a gente vê hoje, né? Não matarás, ponto. Claro que não matarás, ponto, está se referindo a tudo, uma regra geral. No tempo da tua tataravó não tinha as leis aqui do Brasil, bem específicas. Faltavam várias coisas. E ainda falta hoje. E você... E aí hoje ainda falta. Que dirá há quase 1000 anos atrás. Está de brincadeira? 10 mil anos atrás. Mas há quase 10 mil anos atrás, vocês acreditam que um ser divino inspirou isso aí. No meu tempo do minha tataravó, não tinha ninguém inspirando nada para ser perfeito. Mas vocês dizem que no tempo da Bíblia tinha Deus inspirando. Então era para ser perfeito, era para ser melhor. Desculpe, mas está ficando meio difícil. Uma hora você caçoa dizendo que eu queria que a lei de Moisés viesse em cláusula, artigo, não sei o quê. Outra hora você diz que é assim, sendo que não é assim. A lei de Moisés não vem em cláusula, não vem em artigo, não vem que nem a lei de hoje. Vou fazer meu vídeo que é melhor. Tanto eu quanto você não mataríamos esse pobre homem, meu querido, referindo-se ao rapaz que pegou lenha no dia de sábado, né? Você não consegue ver a imensa maldade diabólica desse personagem, que é o Deus bíblico, porque você está dentro de uma bolha ideológica. A religião cega as pessoas. Se essa história fosse verdade, muita gente daquela época se rebelaria contra esse Deus satânico. Só foi criada para passar essa passagem para meter medo e aprisionar as pessoas dentro da religião. É igual ao inferno nas religiões de hoje. Quer dizer que o inferno, o pessoal só cria só para meter medo. Não, se você não aceitar, você vai morrer, você vai passar a eternidade toda no inferno e não sei o que. A pessoa menos racional, né, vai ficando com medo e vai se achegando. Valeu, galera. Até a próxima. E esse aqui foi um dos últimos... Foi o último vídeo com o Paulo, né? Vamos procurar outros cristãos para debater. E esse aqui foi o último vídeo com ele. E até a próxima e vamos lá.